Olá, bom dia. Mais um vídeo aqui no canal e mais uma vez com uma pauta bem interessante. Hoje eu queria estar falando com vocês e tentando tirar dúvidas de vocês com relação a um assunto bem peculiar. Você já parou para pensar por que no período de inverno as suas galinhas suspendem a postura? Já pararam para se questionar por que em épocas de chuva de início de inverno suas galinhas automaticamente suspendem ou põem muito poucos ovos? Você que é pequeno criador sabe que existe essa fase, esse período do ano, em que suas galinhas suspendem a postura, elas ficam uma postura muito baixa, muito embora elas continuem pondo, mas é uma postura bem baixa. E existe sempre aquele questionamento: o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Qual é o manejo incorreto que eu estou fazendo que está assim levando minhas galinhas a pararem de pôr ou pôr muito pouco no período de inverno? Primeiro vamos para as opiniões bem antigas, do tempo da minha avó. Eu fui criada ouvindo as pessoas falarem que período de quaresma as galinhas põem muito pouco ou quase nada, por conta de que é sim período de quaresma. Então, principalmente as pessoas mais antigas, elas associam a queda na postura, e os católicos, eles associam-se essa queda na postura com relação ao período de quaresma. Mas a gente tem sim, neutralizando essa informação, uma justificativa científica comprovada para isso. E para me explicar para vocês sobre essa justificativa, a gente tem 3 pautas interessantes. A gente primeiro vai ver o quê? Do final do outono para o início do inverno, é exatamente épocas que sai um clima, entra outro, e nessa época, automaticamente, nossas galinhas fazem o quê? Elas põem mais pouco. Por quê? Mas, de contrapartida, é exatamente do final de outono para início de inverno, da chegada de chuvas, de temperaturas amenas, muito baixa, é exatamente nesse período que ocorre a troca de pena das galinhas. Cássio, do que é que tem a ver a troca de pena das galinhas com elas suspenderem a postura ou estarem pondo muito pouco? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o organismo, o sistema imunológico da galinha, na época da troca de pena, que é exatamente nessa época de início de inverno, nessa época de troca de penas, o sistema dela requer e pede, cobra mais dela proteína. Então, como a gente sabe que a postura boa dela está ligada diretamente a uma boa dose de proteína, essa proteína é dividida por quê? Porque o organismo dela, o sistema imunológico dela, está sugando essa proteína e voltando lá para focar exatamente na troca de pena dela. Então, esse é um dos motivos. Em período de troca de pena, a galinha põe menos. E esse período ocorre exatamente do final do outono para início da chegada das primeiras chuvas, época mais fria do ano, em alguns estados muito, muito frio, e época também que o sol é pouco. Vocês veem que Deus é tão abençoado que até nisso Deus é perfeito. Deus colocou as galinhas para trocarem as penas exatamente na época do ano que elas mais precisam estar aquecidas. Então, no início do inverno, elas fazem essa trocagem de penas, suspendem a postura quase que automaticamente, por conta de que o organismo dela está assim cobrando proteína para essa troca de penas ser eficaz. E para isso acontecer, automaticamente afeta lá o sistema reprodutivo dela, que tem menos proteína, que vai menos proteína para lá, e automaticamente dá assim uma queda na postura das aves. Outro fator interessante, no período de inverno acontece uma coisa muito peculiar. Por quê? Porque no período do inverno os dias são mais curtos, as noites mais longas. Então essa é outra questão. Na medida que no inverno
os dias são mais curtos, são dias mais curtos, dias com muita chuva, dias com falta de luz solar, porque na maioria das vezes a gente passa por aquele período de dias muito nublados e a gente sabe que a postura da galinha, uma postura equilibrada, está ligada 100% para quê? Para a luz solar. Então, se no período de inverno há essa queda de luz solar, essa queda de energia de luz solar, automaticamente isso vai afetar lá no sistema reprodutivo dela, que requer e cobra dela uma boa iluminação, principalmente da luz natural do sol. Então, no período do inverno, esse período de inverno é período de dias nublados, dias mais curtos e nublados, automaticamente esses dias mais curtos e nublados afetam diretamente também o sistema reprodutivo, fazendo com que tuas galinhas caiam uma baixa na postura delas. Então, gente, existem esses fatores, existe essa questão da luz, existe sim esse fator da trocagem de pena, que é muito importante. Essa troca de pena, coincidentemente, geralmente ocorre do final do outono para início de inverno, das primeiras chuvas. Então, é um conjunto de fatores que levam tuas galinhas a, no inverno, botarem menos. Quando eu comecei a criar galinha, eu passei por esse questionamento. Eu me perguntava o que era quando eu comecei a me disciplinar, né? Porque no começo eu era marinheira de primeira viagem, eu estava engateando. Eu não sabia nada, eu não observava comportamento de galinha. Eu queria saber que ela estava pondo, mas eu nunca parei para me atentar a esse detalhe, por que nessa época minhas galinhas vão pôr menos. Então, gente, existe sim um significado científico, comprovado, pesquisado, analisado cientificamente, para ligar a queda da postura das galinhas no inverno com relação a essa conjuntura de chuvas, tempos frios. A gente sabe que se o dia no inverno é mais curto e a noite é mais prolongada, automaticamente também reduz-se o teor, a quantidade de luz solar, que tem esses dois fatores interessantes, tanto o dia ficando mais curto quanto um dia nublado, significa dizer que tua galinha está com pouquíssima energia, luz solar, para que o sistema dela reprodutor esteja trabalhando interruptamente. Então, são esses os fatores. Essa é a verdade com relação à postura das tuas aves no inverno cair. Então, para você que é criador, para você que está vendo meu vídeo, chegou agora no canal, que eu espero que você continue com a gente. Para você que é pequeno criador, que está iniciando, você já vai iniciar na concepção, na consciência de que há essa mudança de comportamento nas galinhas. Assim, esse perfil que muda com relação à postura delas. E vocês comecem, se você nunca se atentou a esse detalhe, tá na hora de você começar a se atentar a esse detalhe. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. Gente, a gente tem que ter curiosidade. Então, quando eu comecei a analisar, meu Deus, por que todo ano, período de inverno, minhas galinhas põem menos? Aí algumas pessoas, quando eu comentava sobre isso, vinha essa questão religiosa. Alguns religiosos, principalmente as pessoas mais antigas, né? Elas sempre associaram a queda da postura da galinha com o período da quaresma, ou seja, aqueles 40 dias que antecedem a Semana Santa, que é exatamente no período do início do inverno. Então tem tudo a ver. Então, é um conjunto de fatores, são coisas interessantes, são detalhes que a gente tem que se atentar, porque fazem a diferença. Então, se eu vejo que é dessa forma, você que está aí do outro lado agora já sabe por que as suas galinhas em período de chuva vão pôr menos, você já vai estar preparado, né? Verão, elas vão pôr bem mais, né? E no inverno elas vão pôr menos por essas questões que são cientificamente comprovadas, não é informações aleatórias. Eu faço questão de, nos meus vídeos, gente, quando passo por uma situação aqui dentro do meu criatório, do meu galinheiro, bem pequenininho, que eu ainda me sinto um grão de areia, perto de quê? Perto dos grandes criadores.
perto das pessoas que são formadas em veterinária, em agronomia, pessoas que já estão com uma bagagem bem avançada com relação a galinhas, a criação, a manejo, a saúde das galinhas. Mas o que eu faço? Eu junto o útil e agradável. Eu junto a minha experiência aqui na minha criação, junto os resultados, as metodologias que eu uso para mudar esse conceito de tá alguma coisa errada, e quando isso acontece que dá resultado, nada mais justo do que eu estar aqui compartilhando essas dicas com vocês, porque é esse o objetivo do nosso canal, é tá compartilhando dicas. E o nosso vídeo de hoje era sobre isso, era sobre você que se questiona por que seus galinhas no inverno põem menos. Então, toda vez que tu observar a queda na postura das tuas galinhas nesse período do ano, você vai ter aquela concepção, aquela consciência de que é o quê? É a mudança do fator climático, é a mudança de um estado clínico para outro. Por quê? Porque no clima do final de outubro para início de inverno, acontece a galinha ela passa por essa metamorfose, essa troca de penas. E a gente não pode questionar isso, gente, porque Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que ele colocou para a galinha trocar a pena. Ele determinou essa data exatamente para quê? Porque quando inicia o pancadão de chuva, a galinha já está lá com as peninhas dela trocadas. No início do inverno, nas primeiras chuvas, ela vai passar esse processo de troca de pena e automaticamente, quando estiver lá no meio do inverno, ela já vai estar preparada para se defender melhor do frio, da frieza, da umidade, do tempo nublado. E esses são os fatores que levam a galinha a não estar colocando tantos ovos assim. E o pior, gente, que pra gente que cria galinha, pra gente que tem aquela tradição de tortas, né? No período de Semana Santa, isso faz a diferença, porque é exatamente nessa época também que o ovo vira o ouro do comércio. Porque aumenta o valor, aumenta a procura de ovos, mas a gente produz menos ovos no nosso criatório. E exatamente por conta dessas questões, mas a gente não pode estar aqui questionando com Deus, porque os desígnios de Deus são abençoados. Deus sabe tudo, né? Então, gente, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas eu não posso nem por um momento esquecer de deixar aqui meus abraços. E hoje são muitos, mas vou falar bem rapidinho para não tomar muito tempo de vocês. Hoje eu quero estar abraçando a Angil F. Eu acho que foi esse o nome que tem lá, viu, gente? Porque já expliquei para vocês que eu não sou muito boa. Aí eu quero mandar um abraço também para o Manuel Nunes, para a Francisca das Chagas, lá de São José do Ribamar, lá no meu Maranhão abençoado, gente. Aí eu quero mandar também um abraço para uns cadeiras cativas especiais. Maria Sueli, Vanilde Nunes, seu Mauro Lopes, para o Eduardo Rodrigues, que é VIP aqui no meu canal, para o Criatório Índio Tocantins, para o Wilson Nordestino, para a Cíntia Amaral, obrigado, Cíntia, pelo carinho. Para a Vera, lá de Campo Grande, no Mato Grosso, e para a Síria Tomé. Então, vocês que estão chegando agora no nosso canal, sintam-se em casa, o canal é de vocês. E aproveite, deixa aqui o teu joinha, que é muito importante para mim. Não esquece de dar a tua dica de sugestão, tua experiência com relação a essa época do ano e a postura. E você aí do outro lado, como é que está a postura das suas galinhas exatamente nessa época do ano? Deixa aqui nos comentários se você já parou e já observou que deu uma quedazinha na postura delas. Aproveita, deixa nos comentários, que é muito importante para mim saber a sua opinião com relação a esse tema. E não esquece, se você não é inscrito no canal, caiu agora de paraquedas, aproveita o embalo, se inscreve no canal, porque nós somos parceiros aqui de troca de opiniões, troca de informações e troca de experiências. Eu desse lado aqui no meu canal, passando minha experiência, e vocês aí do outro lado, que são meus inscritos cadeiras cativas. E para os inscritos novatos, mais uma vez, que Deus abençoe e continuem aqui com a gente. Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, que vocês tenham um dia abençoado por Deus, que Deus ilumine o dia de vocês, que vocês possam ter um dia cheio de paz, cheio de luz e com muita
fé, perseverança e não desistam de criar, viu, gente? Basta seguir as dicas aqui do nosso canal que tudo dá certo, porque para tudo a gente dá-se um jeitinho brasileiro com relação à problemática nos criatórios da gente. Então, cheiro no coração e até o próximo vídeo.